Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje é quinta-feira, dia 12 de junho de 2025, dia dos namorados. E dia de ler a palavra. E hoje nós vamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, lendo Romanos capítulo 2. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável. E aqui ele vai falar especialmente para os judeus, que se consideravam os escolhidos exclusivos de Deus e que desprezavam as outras pessoas. Cuidado para não ser tomado por esse tipo de sentimento. Às vezes ele invade esse tipo de sentimento, invade o nosso coração de maneira sutil que nós nem percebemos. Precisamos, como cristãos, ter consciência das nossas limitações, dos nossos pecados, né? Para não cair no engano da soberba, da arrogância, né? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo, a si mesmo, né? Naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E aí faz lembrar as palavras de Jesus dizendo assim: por que você tira o cisco, tenta tirar o cisco que está no olho do seu irmão e não tira a estaca que está no seu próprio olho? Verso 2: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, porque nós às vezes julgamos uns aos outros, mas o nosso julgamento pode ser muito parcial, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, mas Deus conhece profundamente o ser de cada um, mais do que nós mesmos conhecemos a nós mesmos. Então ele diz: o juízo de Deus é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples ser humano, ou como diz essa Bíblia, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Isso, como eu disse, ele está falando dos judeus, mas, assim, mais especificamente para os judeus, mas isso vale para todo mundo no final das contas, inclusive para nós cristãos. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da bondade de Deus? Tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Se nós somos alguma coisa em Cristo, foi Deus, foi a bondade de Deus, não fomos nós, não foi nossa bondade, não foi nosso mérito. Contudo, por causa da sua teimosia, minha inclusive, Arquimedes, e do seu coração obstinado, do meu também, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Isso quando nós, ele está falando isso para quem seja cristão ou judeu, mas que está julgando o próximo e escondendo o seu próprio pecado. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, viu? Vai ter retribuição. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Palavra dura. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Está vendo como ele se volta em primeiro lugar para o judeu? Porque era o povo escolhido, foi eles que Deus se revelou. Eles tinham a lei de Moisés. Mas ele diz que para o grego também, grego aqui vai englobar todo mundo que não é judeu. Pois em Deus não há parcialidade. Olha que declaração, cada declaração dessa aqui dá um sermão. Mas vamos lá. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então cada um vai ser julgado de acordo com o que recebeu. Quem não tinha lei, pela revelação natural, pela lei escrita na consciência. Quem tinha lei, pela lei. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que
obedecem à lei, estes serão declarados justos. E lei aqui, primeiro para o judeu era a lei de Moisés, que era um retrato da lei perfeita, que é a lei de Cristo, como diz Tiago. E o próprio Paulo aqui em Romanos, mais na frente, lá no capítulo 8. 14. De fato, quando os gentios, o povo que não é judeu, que não tem a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei escrita, a lei de Moisés. Está falando de quem não é judeu. Isso aqui ele abriu um parênteses. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então ele já falou aqui no capítulo 1 da revelação de Deus na própria criação, que torna os homens, os seres humanos indesculpáveis. E agora ele está falando da lei escrita na consciência e no coração, que aí agrava mais essa questão, nos torna indesculpáveis. E tudo isso vai nos mostrar que só aí nos torna dependentes da graça de Deus. Sem a graça de Deus estamos perdidos. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, do ser humano aqui. Homens aqui é sinônimo de ser humano. Mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então chegará o dia do juízo, ele está dizendo, nesse dia Deus vai trazer tudo às claras. Ora, agora ele vai falar especificamente para o judeu. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, agora ele vai meter a bronca. E então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? É a falta de integridade. Quando a gente diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou a gente ensina algo que a gente não vive. Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Falando para judeu. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso é triste. Inclusive do falso crente ou do crente negligente. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por culpa de falso crente ou de crente negligente, que não zela pelo seu testemunho. Aqui ele está, eu estou sendo honesto com os irmãos, ele está falando especialmente com os judeus. Que ele era judeu, pregava num contexto em que havia muitos judeus, e a primeira palavra é direcionada para eles. Verso 25, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão, porque os judeus se gabavam, se orgulhavam de serem circuncidados, se referiam às outras pessoas como incircuncisos. Se aqueles que são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Ele está dizendo, obedecer a Deus é mais importante do que ser circuncidado, porque uma pessoa pode não ser circuncidada e obedecer a Deus, enquanto um que é circuncidado não obedece. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei, falando para judeus. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, como também não é cristão quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. A verdadeira circuncisão é a obra do Espírito no coração do cristão. Então, o judeu lá do Velho Testamento estava confiado só nas obras da lei, ele e na circuncisão física, ele não era um verdadeiro, vamos dizer assim, um verdadeiro crente. Como também o cristão hoje, que se agarre só na sua denominação religiosa, ou nos seus rituais religiosos na própria justiça, não entendeu o evangelho, não. Aí ele diz,
Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Para estes quem? Para quem obedece a Deus, independente de ser circuncidado ou não, independente de ter a lei de Moisés ou não, quem obedece, é que ele diz, esse receberá o louvor de Deus. Às vezes pode até ser reprovado pelos seres humanos, mas recebe o louvor do próprio Deus. E no final das contas, é isso que interessa. E que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Combinado? Amém? Deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Me comprometo a orar pelos seus pedidos de oração. Peço que você leia os pedidos de oração dos irmãos que eles deixaram aqui no vídeo. Ore pelos pedidos de oração dos irmãos e assim nós estaremos formando uma grande corrente de oração. Amém? E se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa leitura. Se há alguma coisa que lhe chamou a atenção aqui na leitura, e às vezes eu nem mencionei, fale e comente aí embaixo. Isso ajuda muito o canal. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, outras redes sociais aí para alcançar mais pessoas. E se alguém é novato aqui e não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever, tá certo? Se você quiser continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus. E aí eu aguardo amanhã, às 5h30 da manhã, todos vocês aqui para continuar a leitura com o capítulo 3 de Romanos. Um grande abraço, até lá.